Galera, vamos lá então para a segunda parte de regência. Aqui, gente, nós vamos tratar de alguns pontos importantes também, principalmente no que diz respeito a algumas pegadinhas da regência. Então, aqui, gente, o cuidado é redobrado, tá? A gente vai falar um pouco sobre verbos com dupla regência, nós vamos comentar algumas coisas sobre verbos que são utilizados com a regência incorreta. Então, aqui todo o cuidado é pouco, gente. Como eu disse na primeira aula, regência já é um assunto delicado porque ela trabalha com pequenos elementos. E aqui, junto a essa ideia, ainda vem essas pegadinhas. Então, deixa eu contar para vocês como é que funciona a nossa preocupação. Primeiro, gente, o primeiro atenção nosso é em relação à questão da linguagem coloquial. A gente costuma falar errado muitas vezes, porque replica o erro, ouve sempre errado. Então, a linguagem coloquial, a linguagem falada, ela realmente, como diz aí, gente, nos induz a erros de regência. Que erros são esses? Só para vocês entenderem qual é o meu plano. Muitas vezes a gente usa verbos que são diretos de forma indireta, ou seja, usa preposições que não deveriam ter sido usadas. Ou ao contrário, né? Pega verbos que são indiretos, que exigem preposição, e usamos, na verdade, sem a preposição, usamos como diretos. Então é muito comum confundir os verbos que são diretos com os que são indiretos, usando ou não preposições de maneira indevida. E um outro item também preocupante é quando o verbo é indireto e exige uma determinada preposição, só que a gente usa outra. Nós usamos a preposição que não é compatível à regência desse verbo. Então eu vou trazer aqui para nós alguns exemplos disso. Verbos que são diretos, que a gente usa como indireto, ou então com preposições trocadas, tá? Então atenção especial ao prof. Nós temos aqui, gente, 5 situações, tá? Nós temos o verbo namorar, temos o verbo chegar, o verbo preferir, o verbo responder e o verbo ir. Eles estão, claro, conjugados nas frases em que eles aparecem, mas são esses 5 verbos aí, tá? Eles estão meio que destacados ali para nós em cada frase. Essas frases, gente, elas estão escritas de acordo com o que normalmente a gente vê. Como a gente normalmente vê isso, como a gente ouve isso, como a gente fala isso. Só que todas elas, povo, também estão com erro de regência. Todas estão incorretas. Todas elas apresentam esse desvio da norma padrão em relação à regência. Porém, parece muito correto dizer, né? Por exemplo, a primeira ali, que diz que Gustavo namorava com Monique há quase 8 anos. É uma frase muito comum, gente. Gustavo namorava com Monique há quase 8 anos. O problema, gente, é que o verbo namorar, ele é considerado um verbo transitivo direto. Ele não exige preposição. Quando eu digo que Gustavo namorava com Monique, vejam que eu estou usando a preposição com supostamente vinda do verbo namorar, partindo de um princípio de que namora, namora com alguém. O problema, repito, é que o verbo namorar ele é direto. As pessoas não namoram com alguém, as pessoas namoram alguém. Então, em vez de Gustavo namorava com Monique e trazer Monique como um objeto indireto, o certo é dizer que Gustavo namorava Monique há quase 8 anos. Vejam que eu tirei aquela preposição com, que estava sendo usada indevidamente, e coloquei ali um tracejado, né, um pontilhado, para mostrar que não se deve utilizar preposição alguma. Monique é um complemento do verbo namorava, mas é um objeto direto, sem a preposição. Então, gramaticalmente correto, se deve dizer que Gustavo namorava alguém, ou seja, Monique, há quase 8 anos. Tranquilo? Já fica a primeira dica, tá, gente? É um verbo muito comum do dia a dia nosso e ele é um verbo que normalmente é usado com a preposição com e, claro, de forma incorreta. A outra diz que os padrinhos do noivo chegaram atrasados no casamento. Essa também é bem clássica, gente. Dizer que chegou na escola, chegou no colégio, eles chegaram no casamento é muito comum. Porém, gente, o que acontece? Segundo a regência, o verbo chegar, ele exige a preposição a e não a preposição em. Vocês entendem que quando eu digo que os padrinhos chegaram no casamento, eles chegaram em o casamento. Aquele no é a fusão da preposição em e do artigo o.
Porém, a preposição em não é a adequada. Eu não chego em algum lugar, eu chego a algum lugar. Então, gramaticalmente correto, se deve dizer que os padrinhos do noivo chegaram atrasados ao casamento e não chegaram atrasados no casamento. Isso a gente tem uma explicação que é a seguinte: os verbos que indicam movimento, como é o caso do verbo chegar, porque para que se chegue se deve fazer um movimento de chegar, eles exigem a preposição a e não a preposição em. Porque segundo a gramática, a preposição em, ela indica uma situação estática, uma situação parada. Então eu moro em algum lugar, eu trabalho em algum lugar, mas eu não chego em, eu chego a algum lugar devido ao deslocamento que se deve ser feito para que se chegue a esse determinado local. Tranquilo? Novamente, cuidado, gente, é um verbo bem familiar, é um verbo bem comum. A terceira diz que muitas pessoas preferem a agitação do que o silêncio. Preferem uma coisa do que outra. Preferem algo, que é a agitação, do que algo, que seria do que o silêncio. O problema, de novo, gente, o verbo preferir, segundo a gramática tradicional, diz que a gente não prefere uma coisa do que outra, e sim preferimos uma coisa a outra. Então, muitas pessoas preferem a agitação não do que o silêncio, mas preferem a agitação ao silêncio. Então, vejam que em vez de usar essa expressão do que, a gente tem que usar a preposição a. Simplesmente mais fácil do que normalmente se fala. Então, eu prefiro uma coisa a outra e não uma coisa do que outra. Fechou? A outra diz que o acusado respondia os questionamentos do promotor. O responder, gente, quando usado com a ideia de dar uma resposta, esse responder, de responder perguntas, ele não é um verbo direto. Vejam que ele está empregado como direto aí, né? Dizendo que o acusado respondia os questionamentos, como se o certo fosse responder algo. Porém, como eu disse, gente, quando se usa o verbo responder com a ideia de dar uma resposta, a gente está respondendo a algo. Então, o acusado respondia aos questionamentos do promotor e não os questionamentos. O verbo responder, a gente iria um transitivo indireto. Responda a algo. Fechou? E a última ali diz que todos os diretores irão no Congresso Internacional amanhã. Mesma coisa, gente. O mesmo raciocínio que foi usado para o verbo chegar, que quem chega, chega a algum lugar, pela ideia do movimento, o verbo ir também. Quando se vai, não se vai em algum lugar, mas sim a algum lugar. Então, em vez de todos os diretores irão no, eles irão ao Congresso Internacional amanhã. Então, jovens, fica essa dica para nós. Ficam esses 5 verbos importantes: namorar, chegar, preferir, responder e ir, gente. Todos eles são recordistas em erro de uso da preposição, erro de regência. Então, dica importante, tá? Caso contrário, a gente acaba caindo nessas pegadinhas aí, como eu falei no começo da aula. Eles são verbos muito tradicionais em prova, porque eles acabam, né, refletindo o nosso coloquial, o nosso cotidiano. Então, nada mais justo do que a gente guardar esses 5 caras aí. Aliás, 5 não, tá? A gente vou lançar mais um para nós aí. Vejam essa gravura que tem aí, né? Que diz é um aviso para não pisar na grama. Aviso, não pise na grama. Isso é clássico, gente. Em qualquer local nós observamos placas dando essa orientação para não pisar na grama. Só que, gente, de novo um problema, tá? O verbo pisar, gente, que foi usado aí, ele é um verbo transitivo direto, tá? A gramática entende que quando a gente pisa algo. Nós não pisamos em algo. Esse é um grande problema. E é um dos verbos, gente, mais tradicionais em se tratando de erro de regência. Porque é muito difícil as pessoas até falarem pisar algo. Que parece que o errado é quando não se usa a preposição. Só que é o contrário, tá? Esse verbo ele não exige a preposição. E o certo, a gente, não é pisar em algo, é pisar algo. Por isso, olha a animação lá no anúncio, no aviso. Aviso, não pise a grama e não pise na grama. Então, de novo, a gente, o pisar, ele é um verbo transitivo direto e não exige a preposição.
Maravilha? Essa era a primeira parte, tá? A primeira preocupação nossa nessa aula era trabalhar essa ideia desses verbos que aparentemente estão sendo empregados corretamente, porém estão com desvio da norma padrão aí. Fechou? Bom, eu tenho aqui, gente, então uma outra observação importante, tá? Algumas regências especiais. O que que isso significa? Normalmente, gente, os verbos eles são ou diretos ou indiretos. Então a gente usa o verbo como VTD ou como VTI. Porém, gente, existem alguns verbos que são usados das duas formas, tanto como VTD quanto como VTI. Então, eles são verbos que ora exigem preposição, ora não exigem a preposição. Eu tenho aqui uma lista, gente, dos mais importantes, tá? Eu não vou comentar todos, porque a gente perderia muito tempo. Então, eu vou fazer duas coisas. No decorrer dessa aula ainda nós vamos fazer algumas atividades, e essas atividades vão nos mostrar alguns deles. A gente vai falar sobre alguns deles durante as atividades. E eu vou deixar no Qualquer Arquivos de vocês uma lista completa com todos eles e com as devidas explicações. Quando que são VTD, quando que são VTI, com exemplos, tudo bonitinho, tá? Então não deixe, gente, de procurar esse material lá no Qualquer Arquivos. Esse material que está como regências especiais. Lá vocês vão ter uma informação completa sobre cada um deles. O que eu quero dizer, gente, sobre eles é o seguinte: todos esses caras que estão aí nesse quadro, eles podem ser usados tanto como VTD quanto como VTI. Então eles podem exigir preposição ou não exigir a preposição. E isso depende exclusivamente das suas ideias, povo. São os valores semânticos que eles expressam que definem a regência deles. Então todos eles podem ser diretos, dependendo do significado, ou indiretos. Então, quando nós nos depararmos com verbos desse grupo, a gente tem que lembrar que eles são verbos com dupla regência e ainda temos que interpretar o contexto. Olha que importante isso. Interpretar o contexto para entender qual é a ideia que está sendo empregada, para saber aí sim qual é a regência que eu devo utilizar. Então, queridos, eu peguei aqui para nós uma atividade para a gente fazer e acaba envolvendo alguns deles para a gente conversar um pouquinho mais, tá? Então acompanhe o prof aí para a gente fazer essa atividade. A questão ela pede para marcar a alternativa que contém as sentenças sem erro de regência, sem erro. Então a número 1, gente, diz o seguinte: visando apenas os seus interesses, ele prejudicou a família inteira. Vejam que está escrito visando. Lá na tabela em cima, no quadro em cima, tem o verbo visar. Lá no fim, o último da tabela, o verbo visar. Qual é o problema do verbo visar, gente? Segundo a parte semântica, a gente pode usar o visar com a ideia de olhar, visar de visão, de olhar, ou visar, gente, com a ideia mais conotativa, o visar de almejar, de enxergar as coisas para frente. Então existe o visar de olhar, aquele olhar mais clássico, o visar de enxergar, de olhar, e o visar de ter uma visão, ou seja, ter uma pretensão, almejar alguma coisa. E aí na número 1, gente, quando fala aqui visando apenas os seus interesses, vocês notam que esse visando, ele está exatamente com essa ideia de almejando, de desejando os seus interesses. Então o verbo visar, quando ele é usado com a ideia de almejar, com a ideia de desejar, ele vai ser indireto, povo. Isso está no material do Qualquer Arquivos também, tá? Confiram lá depois todos eles e confirme mais uma vez a ideia do visar. Mas é isso que eu estou dizendo para vocês. Se nós usarmos o visar com a ideia de almejar, nós vamos usá-lo como indireto. Então o certo, a gente não é visando os seus interesses, é visando aos seus interesses. Se nós usarmos o verbo visar, povo, sem a preposição, usar o visar de forma direta, ele vai ter o sentido de olhar. Aí sim, eu posso falar, por exemplo, que a professora visou o caderno do aluno. Visou de olhou o caderno do aluno e não de almejou ou desejou o caderno do aluno. Então, se a professora apenas observou o caderno, ela visou algo. Agora, se a gente usar o visar com a ideia de desejo, de almejar algo, a gente está visando a alguma coisa. Maravilha? Olha como a questão é fácil. Se a gente sabe que a 1 está errada, todas as alternativas B,
C, D e E estão automaticamente fora. Vamos riscar lá embaixo, ó. Tiramos todas elas e ficamos com o gabarito. A única resposta correta é a letra A, em que diz que 2, 3 e 4 são corretos. Claro que a questão ela é fácil porque a gente sabe a número 1, mas ela foi feita para que a gente achasse que a número 1 fosse correta, tanto que a maioria das alternativas traz a 1 como correta, né? Novamente, povo, trabalhando com a ideia de que o aluno ele não saberia que o verbo visar tem dupla regência e que nesse caso ele teria que ser indireto e não direto. Mas só para fechar, tá bom? Por que as outras alternativas são corretas? Porque ali quando fala na 2, né, que Mateus preferiu a falência da firma a qualquer ajuda financeira, nós falamos do verbo preferir, né? Em outra situação aí agora há pouco. A gente prefere, gente, uma coisa a outra e não do que outra. Por isso que a 2 está certa. O Mateus, gente, ele preferiu algo, que é a falência da firma, a algo que é a qualquer ajuda financeira. Então, aquele a que vocês estão vendo antes da palavra qualquer ali na 2 é a preposição. Mateus preferiu a falência da firma a qualquer ajuda financeira. A 2 está correta. A 3 diz que desde criança ela sempre aspirava a uma posição de destaque. Vejam que ela aspirava a uma posição de destaque. Então ela está aspirando, gente, a algo e não aspirando algo. Olha a número 4 para completar. Bárbara aspirava o perfume das flores. Agora a Bárbara aspirava o perfume. Vocês viram que na 3 ela aspirava a alguma coisa e na 4 a Bárbara aspirava algo? O verbo aspirar, gente, na 3 está como VTI, como indireto. E na 4 está como VTD, como direto. Por que isso? Porque lá no quadro está o aspirar lá em cima, como dupla regência. E qual é o caso dele, gente? Dá para usar o verbo aspirar com a ideia de desejar, que é o que acontece na 3. Ela sempre aspirava a uma posição de destaque. Então, o aspirar com a ideia de desejar é indireto. Enquanto na 4, gente, o aspirar dá com a ideia de cheirar. Ela aspirava o perfume, ela inalava o perfume. Então, o verbo aspirar como direto, ele traz a ideia do inalar, do cheirar. Repito que tudo isso, gente, que eu estou falando está nesse material extra que vai ser colocado no Qualquer Arquivos para vocês conferirem um por um dos verbos que estão nesse quadro e saber quais são as duas regências deles, claro que com relação aos seus significados. Beleza? Só para fechar a questão, então, se a gente aspira com a ideia de inala, se aspira como cheira, a gente aspira a algo. Mas se a gente aspira com uma ideia de deseja, a gente aspira a algo. Por isso, 3 e 4 corretas. A 2 também, do verbo preferir. Ficamos com o gabarito que é a letra A, realmente, como já sabíamos. Fechou? Queridos, eu tenho uma outra observação ainda sobre regência, tá? Que é aqui no nosso próximo slide. Então, atenção especial a esse cuidado. Para a gente observar, o uso de preposição perante o pronome relativo. Eu vou mostrar isso com um trecho de um texto do Lima Barreto para vocês entenderem. Lima Barreto escreveu, gente, que a biblioteca era a dependência da seção de que mais eu ou de que eu mais me recordava. Olhem bem, a biblioteca era a dependência da seção de que eu mais me recordava. A pergunta é, gente, por que aquele de na frente do que? Por que ela é a dependência da seção de que eu mais me recordava e não apenas da dependência da seção que eu mais recordava? Por que de que e não apenas que? Ou seja, a pergunta novamente em outras palavras, por que uma preposição de perante o pronome relativo que? Isso tem que ter uma explicação, gente. E essa explicação é regência. Eu vou recortar a situação para cá de novo, só essa oração do de que eu mais me recordava, e vou explicar uma coisa para vocês, tá? Esse que, gente, que está aí é o pronome, como eu falei agora há pouco. O que me garante que ele seja o pronome? Porque ele está retomando o termo antecedente. Toda essa expressão a dependência da seção, que é na verdade a biblioteca, está sendo retomada por esse que. Então, quando Lima Barreto escreve que a biblioteca era a dependência da seção de que, o que está retomando toda essa expressão anterior. Ele é um pronome relativo, gente. Essa palavra aqui ela está representando esse termo anterior. Tranquilo? Maravilha. Então eu vou pegar a frase de novo e onde está escrito que eu vou colocar a dependência da seção,
ou seja, a biblioteca. Então, em vez de falar que a biblioteca era a dependência da seção de que eu mais me recordava, eu vou colocar lá embaixo que é de a dependência da seção, ou seja, a biblioteca, eu mais me recordava. A única coisa que eu fiz, gente, só para entender de novo, é ter tirado o que e colocado no lugar dele o termo que ele está buscando, o termo antecedente. Agora um outro passo importante. Sabe por que o D está lá na frente? Porque o verbo recordava, gente, ele é um verbo transitivo indireto. A gramática parte do princípio de que quando eu me recordo de algo. Então, eu me recordo de alguma coisa. Se a dependência, gente, da seção, que era a biblioteca, era a parte de que eu mais me recordava, eu vou entender que aquele de que está lá na frente, destaquei para nós ali circuladinho, ele vem desse verbo recordava. Ou seja, se eu falasse que a biblioteca era a dependência da seção que eu mais me recordava e não usasse o de, eu estaria cometendo um erro de regência, uma vez que o verbo recordar, quando ele constrói essa frase me recordava, exige a preposição de. Então, concluindo, lá embaixo eu peguei a preposição de, juntei com esse a da dependência e criei a frase na ordem direta. Eu mais me recordava de algo, ou seja, da dependência da seção, que era essa biblioteca. Então, jovens, toda vez que vocês encontrarem um pronome relativo, vocês têm que destacar o verbo que vem na sequência da oração para ver se ele é direto ou indireto. Se ele for um verbo indireto, gente, a tendência é que a preposição dele venha parar na frente do pronome, como aconteceu aí. A preposição saiu lá do me recordava de e foi parar na frente do pronome relativo. Essa é uma bela dica, gente. Aliás, para isso, nós vamos fazer uma questãozinha, inclusive, porque esse é outro ponto fundamental da regência, queridos. Normalmente, questões de vestibulares, a CAF, por exemplo, faz muito isso, cobra essa questão. Quando que se usa uma preposição junto do pronome relativo, perante o pronome relativo, ou quando não se usa? E melhor, né, quando se usa, qual é a preposição adequada? Então, para a gente fechar, né, de raciocínio, trouxe a atividade aí, vamos fazer para a gente tentar entender. A questão é simples. Eles querem que a gente saiba qual lacuna não deve ter a preposição. Olha o enunciado. Os pronomes relativos, que estão todos ali, gente, aqueles ques que estão logo após os pontilhados, os ques que aparecem após as lacunas são os pronomes relativos, tá? Então, esses pronomes relativos, devidamente empregados no padrão culto da língua escrita, exigem o uso de uma preposição, exceto em. Então, todos terão preposição perante o pronome, exceto um. Então, ajuda o prof. Letra A. Nos últimos meses, o Código Penal é a obra que mais leio. Vejo que tem um que e um espaço pontilhado antes dele para uma suposta preposição. Porém, queridos, olhem comigo lá. O verbo leio que eu destaquei, ele é direto. Porque quando eu leio algo. Sabendo que o verbo ler, gente, é um verbo direto, e sabendo que aquele que é um pronome que retoma o Código Penal, quando eu leio ele, o Código Penal, eu leio algo. Então eu vou concluir que essa lacuna não vai ser preenchida com qualquer preposição, uma vez que quem lê alguma coisa. A nossa resposta, queridos, é a letra A. Só que nós vamos fazer até o final, claro, para a gente saber por que as outras exigem a preposição. Mas que fique bem claro novamente. Nos últimos meses, o Código Penal é a obra que mais leio, porque quando eu leio algo. Fechou? Mas olha a letra B. O cargo que aspiro dependerá do meu sucesso no exame. Quando falo o cargo que aspiro, gente, lembra que o verbo aspirar, ele é um verbo com dupla regência. Eu posso aspirar de desejar ou posso aspirar de cheirar, inalar. Como se fala em cargo, gente, eu acredito que todos entendam que o cargo a gente deseja e não a gente inala, a gente não cheira o cargo, né? A gente deseja o cargo. O aspirar tem que ser empregado como VTI. Eu não aspiro o cargo, eu aspiro ao cargo. Então é o cargo a que aspiro dependerá do meu sucesso no exame. Vejam que é o cargo a que aspiro, porque, repito, quando eu aspiro, com a ideia de desejo, eu aspiro a alguma coisa. Esse é o plano, gente. Sempre cuidem o verbo e vejam a regência dele. Claro, atenção especial aos verbos, né, gente, com dupla regência, ou aqueles que a gente comentou no começo da aula, que tem erro de regência na linguagem coloquial.
A letra C diz que a casa que residia foi vendida para um casal de idosos. A casa que residia. Só que quando a gente reside, povo, a gente reside em algum lugar. Eu não resido casa, eu resido em uma casa. Então, partindo desse princípio, a preposição em vai preencher a lacuna. A casa em que residia, porque a pessoa residia em algum lugar, foi vendida para um casal de idosos. Notem que eu faço o raciocínio igual, povo. Eu vejo a lacuna, eu procuro o verbo. Se o verbo é direto, eu não uso preposição. Se o verbo é indireto, eu tenho que saber qual é a preposição adequada dele e levar para frente do pronome. Igual a letra D. O homem que te referiste foi a julgamento ontem. Quando a gente se refere a. Então o verbo referiste exige a preposição a que vai parar ali na frente. O homem a que te referiste, porque tu te referiste a ele, foi o julgamento ontem. Mais uma vez o raciocínio é o mesmo. Exatamente igual a letra E, que diz que ali está a petição que necessitamos na última reunião. Queridos, necessitar é um VTI. Quando a gente necessita de algo. Então, a petição de que necessitamos na última reunião é o correto. Ali está a petição de que necessitamos. Maravilha? Então, passando um pente fino para fechar a questão e confirmar que o gabarito é a letra A, vamos ver de baixo para cima. Quem necessita, necessita de. Quem se refere a. Quem reside, reside em. Quem aspira com a ideia de deseja, aspira a alguma coisa, mas quem lê, lê algo. Então o verbo transitivo direto da letra A faz com que a lacuna fique vazia, e era o que a questão pedia, gabarito letra A. Maravilha? Queridos, novamente repito, qualquer dúvida, procure um plantão online para conversar melhor com o prof lá, e aí aquela dica de sempre. Tarefa, gente. A tarefa que está no estudos, principalmente a mais importante, porque lá existem algumas questões que trabalham com isso que a gente comentou. Beleza? Algumas sugestões também do Coque Mil aí para nós. Um grande abraço, queridos. Professor Ricardinho.